Pessoal, mais um Expandicast, estamos mais uma quarta-feira, às 20 horas, mais um Expandicast, como todo mundo já tá esperando aí, tô trazendo um assunto maravilhoso hoje, pensa comigo, tava fazendo uma pesquisa aqui, você sabia que 86% das empresas que investem em coach resistem a um retorno de investimento de pelo menos 100%? Hoje vamos entender aqui esse universo do coach, como o coach pode transformar tanto a vida pessoal quanto os resultados de negócio e ajudar a empresa a enfrentar desafios e alcançar metas. Como vive? O que come? Quem são eles? Para isso fica aqui o tema de hoje. Como o coach potencializa resultados no mundo empresarial. Afinal de contas, o Expandicast é uma iniciativa do Expandir Network, que é feito por empresários que se reúnem às manhãs para tomar café da manhã. Nós temos aí vários grupos e nesses cafés da manhã é fomentado muitos negócios, muitos insights, troca de ideias. Você que não conhece o Expandir Network, vai lá, coloca lá no Instagram, Expandir Network, segue a gente e se quiser vir fazer parte de uma das nossas reuniões, você tá super convidado. Só entra lá no direct que a gente vai enviar um link para você, para que você preencha o formulário e aí sim vem fazer parte da reunião. Sem mais delongas, queria apresentar com vocês a baiana retada que foi o número 1 da Romanel um dia e agora é a número 1 em transformar empresas e empresários. Ela trocou as joias pelo coach empresarial e não para de crescer. Começou um dia desse, um grupo com 16 mulheres e já são mais de 120, seguindo um ritmo de sucesso em apenas 3 meses. Isso foi possível. Determinada e focada em resultados, ela é um furacão que está, na verdade, no Nordeste, para fazer sua empresa brilhar. Recebam ela, Ivana Miranda, a coach que leva a Bahia no coração e o sucesso em suas mãos. Uau, maravilha, que apresentação fantástica. Agradeço, Saulo, mais uma vez o convite, a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho para essa família, que hoje eu considero expandir uma família, um agrupamento de empresários que tem crescido e nós temos expandido nessa cidade, em Sergipe, no Brasil em breve, né? Estaremos aí Com certeza. distribuindo o Já estamos nosso. dando os primeiros passinhos, né? Muitas novidades vindo por aí, hein? Aguardem, aguardem, aguardem. Ivana, ó, é um prazer imenso receber você aqui. A gente vem construindo uma amizade eu gosto de falar isso, porque sim, a gente não expandir, a gente faz verdadeiras amizades. Você vem ajudando muito, liderando aquele grupo, né, que tem vários empresários de renome, que é o grupo 3, né, de quinta-feira, que se reúne quinta-feiras de manhã. E assim, é um resultado fantástico que você vem fazendo ali em frente ao grupo. A gente vem conversando muito. E Muito. Ivana, também eu tenho que falar isso de forma, pública. Como você tem me ajudado. E às vezes com simples, né, retoques que você às vezes: "Saulo, vem cá, ó, vi isso aqui, faz desse jeito e tal". E realmente eu comecei a entender, eh, esse universo do coach. Eu sei que eu ainda não sei a fundo, mas só com pequenos, como eu posso dizer, pequenos, conselhos que você vai me dando, pequenos, Orientações, né? orientações, você vai me passando, e assim, como vem mudando a forma de ação. E assim, eu agradeço demais você estar aqui hoje, nesse episódio, e com certeza que a gente já tava uma resenha aqui, né, Tava. antes de antes da gente começar, porque é sobre isso, né, Ivana, o Expandir ele é sobre isso, eu fico muito à vontade com as pessoas, porque elas deixam de ser empresas e empresários e passam a ser meus amigos, parte da minha família, né, então é muito importante. Mas, Ivana, conte um pouco,
da sua trajetória até aqui. Eu falei um pouco lá da Romanel, né, tem aqui uns livros aqui, eu esqueci de mencionar, mas que você é coautora também. Fala um pouco dessa trajetória, como é que você com certeza, né, quando você lá era pequenininha, lá que a professora perguntava: "Ivana, o que é que você quer ser quando crescer?", né, eu não sei se você já queria ser coach, provavelmente não. Não, provavelmente não. Agora olha só que interessante você trazer essa memória. Eu quando era pequena eu dizia que eu queria ser psicóloga. Ó, Sempre gostei de trabalhar com desenvolvimento humano, mas em algum momento ali se perdeu, né. Eu sou baiana, que você falou, baiana de coração e baiana de nascença e sergipana de coração. Sergipe foi Aracaju, Sergipe foi o estado que eu decidi vir viver, né. Eu sempre conto essa história que há 10 anos atrás nós pisamos aqui pela primeira vez conhecendo a passeio, e meu esposo olhou para mim e disse: "Vamos largar tudo e vir morar aqui?" Eu disse: "Vamos". E 3 anos depois se concretizou e nós viemos morar aqui. Foi uma escolha, foi depois de uma ferramenta do coach, que vale a pena citar, porque infelizmente o coach em si ele foi muito, eh, como é que eu posso dizer, massacrado por conta de maus profissionais que sim. apareceram no mercado, mas na verdade o nosso trabalho ele tem base científica, ele não é o achismo, né, nós trabalhamos mesmo com a neurociência, com estudos, com pesquisas. O idealizador da Febracis, que é a minha empresa de formação, onde eu me formei como treinadora. Inclusive, o Paulo Vieira, ele tem essa história de vida e de sucesso na busca do conhecimento. Então, como é que você começou, Ivana, nesse universo? Eu comecei de uma forma diferente. Eu acho que talvez muitas pessoas também que hoje são coaches começaram assim. Eu comecei em busca do meu autoconhecimento. Eu queria entender as emoções que afloravam na minha vida, eu queria entender porque, de acordo com situações, eu tinha reações diferentes. E eu já estava aí avançando com a Romanel, como você falou, né, fui top 1 Bahia em vendas nacionais, estou aí no catálogo de 2022, eu carrego esse catálogo aqui como um triunfo, né, uma vitória, uma conquista. E já transformava vidas, né, porque o que você fazia já, né, trazia pessoas que muitas vezes precisavam, de um trabalho, aprender uma carreira, e a Romanel ela tem essa oportunidade. E você já fazia isso lá, né, já sem sem intenção de ser coach ainda, mas Não. já estava mudando a vida de pessoas. Eu sempre tive muita facilidade da comunicação e de vendas. Sim. Eu me entendo por vendedora desde que eu era meninota, assim, né, eu sempre tive essa habilidade. Depois eu descobri que tinha a ver com o meu perfil comportamental. Você falou um pouquinho aí sobre perfil, eu sou influente. Olha, esse negócio de perfil vai dar mais um podcast aqui, que a gente precisa eu fiz com ela, viu. E meu amigo, eu vou dizer, foi, assim, transformador. Até porque a devolutiva, Jacil, com a Ivana, meu amigo, a gente começou antes do almoço, a gente almoçou, terminou, continuou, 4 né. horas de devolutiva. Não somos muito exemplos, no meu caso eu, né. Mas a viver essa imersão em si mesmo, se autoconhecer, conhecer o seu perfil comportamental faz toda a diferença. Sim. Quando eu me conheci como influente, eu percebi as minhas principais habilidades, que do influente a principal é vendas, Quais são os perfis, Ivana? dominante, que é o seu caso, dominante 90, gente, esse homem é um desão. Influente, que é o meu caso, o conforme e o estável, são os 4 perfis principais. "Ah, então Ivana eu só tenho um", não, nós temos todos os 4. Agora alguns, se sobrepõem mais do que os outros, né, são mais fortalecidos. No seu caso mesmo, você é dominante puro. Sim. Então por isso que o nosso perfil demorou ali 4 horas pra gente, porque um dominante ele tem a certeza do que ele quer e de quem ele é. E muitas vezes a gente debateu ali, você: "Não, mas não é assim". "Saulo, é assim". Você foi entendendo e olha só como foi transformador na sua vida. Ivana foi usando algumas ferramentas ali. Inclusive depois da sua análise de perfil, você teve uma transformação até de imagem, Sim. que algumas pessoas me procuraram e diziam assim: "O que é que você fez com o Saulo?". Eu disse: "Eu só fiz a entrega do perfil dele". E foi uma dica realmente inteiramente sua. Claro que a gente tem lá o André Major, que é fantástico aí, nas fotografias, ele utiliza todos os arquétipos, ele estudou o arquétipo que mais se adequava à situação. E bom, você viu, você estava numa reunião uma vez que a gente teve vários feedbacks, né, sobre a mudança. Você vê, com uma foto de posicionamento já muda a visão do outro em relação a você, o que é incrível, né.
Eu já faço esse trabalho também com alguns amigos de fotografia, que é justamente atrelar esse conhecimento do perfil com o arquétipo em si. Porque a pessoa, se eu sei que eu sou influente, se eu sei que eu sou uma pessoa de riso fácil, eu vou explorar muito mais o meu sorriso, muito mais a minha forma. Olha, o influente ele gesticula muito, então a gente aprende a trabalhar melhor o nosso perfil. Sim. Aí tem os outros dois aqui, que é o conforme, que é extremamente detalhista. Talvez você esteja aí, né, assistindo e perguntando, mas qual é o meu perfil? Nós fazemos essa análise. Aí, por exemplo, o conforme, ele é extremamente detalhista, ele é analítico. O estável é aquele mais tranquilão, né? Aquele mais tá tudo bem, tá tudo certo, assim tá bom. E aí você, quando você entende sobre isso, por isso que me torna até mais fácil liderar um grupo, porque eu consigo olhar ali o grupo e identificar. Claro que não dá para ser de forma completa, porque tem que ter o estudo. Mas numa primeira visão a gente identifica, olha, aquela pessoa ali ela é mais influente, ela é mais estável, então eu tenho que fazer uma abordagem diferente. Inclusive, você passou por uma situação recentemente, Sim, que você chegou para mim trazendo a situação, eu disse, calma, amigo, olha, pelo que você me contou, aquela pessoa é desse perfil. E aí a gente cria essa habilidade para trabalhar com sim. cada um. É isso que eu ia falar, que ia quase que eu lhe interrompo aqui, justamente o importante é você se conhecer, mas o que eu achei mais importante, Ivana, é você saber utilizar as ferramentas. Você entender um pouco como é o outro, já imaginou a relação, né, marido, esposa, e vice-versa, filhos, pessoas que têm problemas em relacionamentos familiares, inclusive, e com um simples perfil, não é que vai resolver o problema da vida da pessoa, mas se ela quiser, ela começa e passa a entender quais são as dores, os anseios do outro e começa a se moldar para, não é que vá manipular, muito pelo contrário, porque às vezes eu acho que o pessoal às vezes pensa muito nisso. Não é manipular, mas é você falar o que o outro se interessa de ouvir. Tô Exatamente. tô errado? É Não, tá por aí? correto. E o próprio Sócrates diz, né: "Conhece-te a ti mesmo". Então, assim, eu preciso me conhecer, entender as minhas emoções, e aí eu consigo também olhar para o outro. E quando você fala de família, eu atendo muitas pessoas que têm desafios familiares, de relacionamento, e tem uma máxima aí que é extremamente errada, me desculpe quem defende isso, mas trate o outro como você gostaria de ser tratado. Na verdade, eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Nós aqui somos opostos. Eu sou mais falante, mais risonha, você é mais concentrado, focado em resultados, então a gente tem que trabalhar isso. E Sim. trazendo família, eu vou trazer o exemplo da minha casa. Eu sou influente e dominante, né, porque eu tenho 2, o meu marido é conforme estável. Lá em Salvador a brincadeira era que Ivana é o acelerador e Ian é o freio, porque ele é extremamente tranquilo, ele é extremamente planejado, e eu sou aquela que chega em casa: "Amor, olha só, tem que" ele: "Espera aí, espera aí, calma, vamos planejar", "Que planejar que nada". Então assim, quando eu entendi de perfil, eu entendi que esse é o jeito dele. Eu atendo muitas pessoas que a gente consegue sim, Saulo, restaurar relacionamentos com um simples estudo de caso, análise de perfil, porque você começa a olhar. Eu tenho 2 filhos. Minha filha é extremamente oposto do meu caçula. Meu caçula é influente igual a mãe, falante, conversador, e a minha filha é mais concentrada. Não gosta muito de abraço, já ele adora ficar abraçando. Quando eu fiz o estudo lá em casa mesmo, ela entendeu que ela é diferente, mas ela cede para abraçar o irmão caçula, porque ele necessita desse carinho. Então é sim libertador. Eu imagino que são vários desafios aí que você enfrenta no seu dia a dia aí de, eh eh, sessões, né, eu acho que são sessões que você Sessões faz, sim não é de isso? atendimento, é. Eh, quais os principais desafios que você já enfrentou ao longo dessa sua carreira? Nossa, Pensa aí, pensa aí, pensa aí. olha, são muitos, viu. Mas assim, vou te falar de um desafio recente, né. Eu atendo homens e mulheres, apesar de você trazer e realmente é isso, é algo que está na minha essência. Eu tenho uma comunidade Mulher Forte e Corajosa, que aí depois, com calma, para a gente falar sobre isso, mas é porque tem muito a ver com a minha história de vida, né. Eu vim de uma infância extremamente pobre, de abandono, de violência doméstica, eu me vi em um determinado momento da minha vida abandonada por pai, tendo que me virar com minha mãe, e aí eu meio que fortaleço outras mulheres, porque a gente se entende um pouco. Mas trazendo um pouco para essa questão dos desafios, caso recente, eu atendi um homem num processo de coaching que ele me procurou justamente porque ele estava tendo desafios com a esposa. Ele estava tendo dificuldades de relacionamento, ele não conseguia compreender a esposa, ele dizia que ele não conseguia agradá-la e olha só, ele foi extremamente vulnerável,
que é algo que eu e você precisamos ser, se eu não tenho condições de resolver aquele problema, se eu não estou encontrando uma solução, eu preciso procurar um especialista. A gente vai no médico, não vai, quando sente uma dor? E por que que quando existe uma ferida emocional a gente não procura ajuda? E ele veio e nós fizemos uma série de ferramentas dentro do processo de coach, a gente tem ferramentas específicas para cada situação, e em uma das ferramentas que eu apliquei, que é a ferramenta simples, 19 maneiras de amar. Essa ferramenta traz 19 coisas que você precisa fazer ao longo de 4 semanas, ações práticas, sabe, um sorriso, um abraço, para restaurar o seu relacionamento. E nesse caso, ele me surpreendeu, foi até um susto, uma situação assim, ele chegou na terceira, na quarta sessão, com a cara séria, e olhou pra mim, vou até citar, ele é um querido, ele olhou pra mim e fez assim: "Eu quero acabar o processo hoje". Menina, eu tomei um susto. Fiz: "Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu?". Aí eu fiz: "Calma, sente, vamos conversar". Aí quando ele sentou, ele disse assim: "Por que você quer acabar? Por que que você não quer mais continuar o processo?". Ele: "Porque o meu problema foi resolvido". Ó, Estou em lua de mel com a minha esposa, a gente vai viajar no final do mês para o Rio de Janeiro para comemorar. Aquilo que você trouxe para mim, para eu apliquei, deu certo, e ele restaurou o relacionamento. Mas não, ele não interrompeu o processo, porque a gente foi trabalhar outras áreas na vida dele que ele tinha desafios. tá vendo aí? Se você tem um amor perdido, pô, você pode trazer seu amor de volta em 4 semanas. É isso, Ivana? É isso que você tá prometendo não, né? Então, olha só, isso é importante você falar. Nós como coaches, nós temos a ferramenta, mas a solução e o resultado vai depender de você. Cada um, perfeito. Costumamos dizer o seguinte: 1% está em minhas mãos, que é aplicar a ferramenta certa, que é trazer ali o direcionamento que você precisa através de livros, de filmes. Mas se você não fizer o que precisa ser feito, aí não venha depois culpar a coach que não deu Não, eu certo. sei bem isso, eu sei bem isso. Tava falando, Jaciuque mesmo, tava pagando uma pessoa pra correr na 13 por ele, entendeu? Passou um ano pagando, entendeu? Não teve Teve resultado, agora resultado. vai ter que correr. Tá É vendo aí? exatamente Muito isso. espantoso, né? É exatamente isso. Tá vendo, Fábio, como ele faz? Mas aí, Saulo, É, trazendo de volta, né, como é que você descobriu o coach, Ivana? Como eu falava, o sim. meu autoconhecimento. Hum, Muito sucesso em vendas, como eu descobri, né, essa minha habilidade sobre vendas, sempre família de resultados, sempre muito sucesso com a Romanel. Só que eu comecei, sabe quando você conquista muita coisa, mas sente que tem alguma coisa errada, que tem um vazio? E eu disse assim: "Não, tá faltando alguma coisa". E aí foi em plena pandemia ali, que eu assistindo o Instagram, veio uma propaganda de Paulo Vieira falando sobre método CIS. "Você vai fazer esse negócio?". De vamos repente lá. aí sim, É, tô em casa", e era online, "Se eu vou fazer". Pois, eu me encantei, porque já nos primeiros dias do método CIS, no primeiro dia, ele começou a trazer sobre nossas crenças, sobre por que que você não avança na vida, de repente são problemas ali familiares, é aquela raiz de rejeição que você carrega na infância. E como um filme na minha frente começou a passar esses problemas, que eu vivi na minha infância, que eu presenciei, e aí depois ali do método CIS, hum, eu imergi mesmo no processo de autoconhecimento. muitas vezes as pessoas elas estão presas em ciclos, né? Que Isso. muitas vezes não foi nem elas que criou esse ciclo, vem lá de trás. Não. Os É, estudos comprovam, só para me perdoe te claro. interromper, que dos 0 aos 12 anos nós, construímos as nossas memórias. Então tudo que eu ouvi, vi e senti, eu vou trazer para a minha vida adulta. E aí eu começou a passar um filme na minha vida de toda a minha infância. E aí eu disse: "Olha, tem uma coisa errada". Foi aí que eu comecei a pesquisar mais e parece algo que não tem fim, você quer descobrir mais, você quer conhecer mais, e eu fui crescendo e me desenvolvendo. Ivana, a gente vive aí na internet vendo várias propostas e, enfim, Instagram e, a ADS, né, lá do Google, né, Os patrocinados, né. patrocinados. Para ser coach, eu agora quero ser coach, vou ser coach agora, resolvi mudar minha carreira, vou ser coach. Assim, tô falando assim, mas você nem precisa mudar sua carreira, né. Você pode ser coach sem mudar a carreira. Com certeza. Basta eu fazer um curso daqueles de final de semana? De jeito nenhum. E como é o processo? Infelizmente, a profissão foi muito, mal vista no nosso país por conta disso, né. Quando se viu o sucesso do coach, todo mundo começou a dar curso de coach. E é extremamente perigoso você entrar num processo desse. Como eu falava, eu comecei pelo método CIS,
comecei uma jornada de imersão, foram 16 cursos ao todo. Então hoje eu tenho uma formação em coaching, orador e palestrante e master coach. Como assim coach e master coach? Eu costumo dizer que o master coach é como se fosse a pós-graduação. Você, depois do processo de coach, você faz o master para aplicar ferramentas de alto impacto Tem um negócio de uma emocional. nota aí, né? Eu não sei se é pra treinador ou é uma master coach, né? Que você, eu sei que você sua nota. Não, Fiquei então, sabendo, um passarinho verde me contou. então, para se tornar coach, além de você fazer toda a grade, né, no caso, todo o curso de coach, que são 8 dias de aula intensos durante 2 meses ali, você também faz um TCC, você faz uma prova, Hum, você faz uma aplicação. Agora essa nota que você está falando é para se tornar treinador. Eu saí da Bahia, como eu te falei, o meu sonho de viver em Aracaju, eu vivi uma ferramenta no processo, onde eu desenhei a minha mudança para cá, a estruturação da minha vida aqui, e ao chegar aqui, eu fui convidada para me tornar treinadora. E o se tornar treinador não é só você fazer um processo de coach, você entra num outro processo, você faz provas, você faz 5 provas, e a nota de corte de Paulo Vieira para que um treinador faça parte do time dele é 9,6. Então a régua é altíssima. Por quê? Porque é uma empresa de renome, que já está há 27 anos no mercado, 96% de aproveitamento, de né? aproveitamento, fora 2 gravações que nós temos que fazer. Uma em sala de aula, apresentando uma palestra, apresentando um curso, e a outra num atendimento de coaching. Então a gente coloca uma câmera, como está aqui com o Fábio, coloca uma câmera e a gente ensaia não, realiza uma sessão de fato, e aí os melhores dos melhores do país avaliam, Entendi. É, para meu amigo, poder é você complexo. passar por essa aprovação. Ivana, sabemos que o coach tem ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas. Como você explica a importância do coach, especificamente para empresários e gestores de negócio? Que a gente está falando aqui com vários que estão nos assistindo. Pessoas que muitas vezes estão eh, nessa fase, né? Precisando de uma ferramenta para poder destravar alguma coisa, para poder avançar um processo. Quantos empresários estão assim, né, Uhum. nesse momento? Então explica aí, como é E que é isso? E eu digo até mais, empresários e empreendedores também, que é como a gente fala, né, o Sim, coach é vida pessoal e vida profissional. Então, o coach em si vai te ajudar na sua vida pessoal, como a gente já falou aqui, a restauração de relacionamentos, da sua própria vida em si, e no âmbito de business, o coach vai te ajudar com as ferramentas certas para o que você necessita. Olha, Ivan, eu estou com problemas no meu time, falta de foco, direcionamento, sem resultados, nós entramos com as ferramentas certas para que aquele time volte a dar resultados, volte a trazer, o faturamento que aquela empresa precisa. E tem profissionais, tem os próprios empresários que chegam a uma fase da sua vida, na sua carreira, que assim: "Não, eu não sei mais o que fazer", parece que tem uma venda no olhar, que ele não consegue avançar. eu vou um pouco mais além, Ivana. Eu já falei em alguns podcasts anteriores sobre alguns outros profissionais. E eu incluo o coach nesse. eh, que é o seguinte: as pessoas começam a empresa muitas vezes pequenininho e não tem condições, às vezes, de pagar um advogado empresarial, um trabalhista já de início. Mas eu acho que a pessoa ela precisa começar a empresa fazendo os checkpoints, né. Quando eu tiver esse resultado, eu vou contratar Sim. fulano. Quando eu chegar nesse checkpoint aqui, e eu acredito que o coach ele também está nesse trajeto. Você sabe que as maiores empresas americanas, elas têm coaches, né. O CEO do Google, ele tem um coach do lado dele, as grandes empresas têm, inclusive nos Estados Unidos, na América, já temos faculdades de coach, e eles entendem a importância de ter um coach ali do lado, orientando o seu negócio, orientando a sua vida. Mas infelizmente no nosso país é uma profissão que ainda está muito marginalizada, por conta desses cursinhos de final de semana. Mas o profissional, como você falou muito bem, ele precisa entender que determinadas etapas da sua vida e do seu negócio, ele vai precisar sim, de advogados na área, de um suporte técnico, de um coach sim, de alguém para estar desenvolvendo o seu negócio. Mas infelizmente a visão do empresário é o meu dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e não se planeja. Vai chegar um momento que a empresa vai
É pior do que isso, Ivana, eu penso. Porque, assim, eu trouxe uma estatística aqui, Uhum. né? 86% das empresas que fazem um trabalho de coach aumentaram o seu faturamento em mais de 100%. Então não é questão de dinheiro. Concorda comigo? Que fazem o trabalho. Sim, não. Os que Perfeito. não fazem ainda estão batendo na trave. E infelizmente no nosso país olha assim e diz assim: "Ai, mas eu não preciso disso. E esse negócio de coach é falcatrua, é charlatanismo", e não é. Nós temos sim as ferramentas certas, 5W2H, matriz de SWOT, ferramentas técnicas também, porque as pessoas levam o coach muito para o que a imagem tem trazido do guru, né, daquela pessoa que vai dizer: "Faça isso", não, é técnica, é ferramenta, é estratégia. Você como empresário vai trazer a sua dor e eu vou te mostrar, através de uma ferramenta específica, como você pode mudar aqueles seus resultados e avançar. E quando eu digo que profissionais, tanto grandes empresários como médios, como profissionais liberais, hoje eu atendo, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas que têm um espaço, que estão com desafios no seu negócio e além de eu fazer, porque eu tenho essa habilidade na área do marketing digital e vendas, por conta da história da Romanel, Sim. me especializei em marketing para vender o meu negócio, e também o coach de desenvolvimento emocional. Porque eu digo a você, Saulo, você pode ser o melhor vendedor, mas se você não tiver com as suas emoções alinhadas, você não avança, você Ah, não tem resultado. Porque como eu falo sempre, ninguém pode chegar assim para um problema e dizer: "Fica em casa aí que eu vou trabalhar". Nossa vida ela é sistêmica, se eu não tiver com tudo alinhado, ela não flui. ontem eu vi uma história, eu não lembro quem foi, mas foi nessas plataformas e falando que, ele é até conhecido, eu tô vendo a imagem dele, eu não tô lembrando o nome, mas ele falando que estava no aeroporto com a esposa e aí pediu um café e o café parece que custava R$ 16. E ele foi tirar uma brincadeira e perguntou se podia parcelar. A moça que estava num momento ruim, né, já começou a meio que destratar, já fez uma cara feia, já não atendeu mais, ele disse que ficou lá, né, 20 minutos e nada do café, ele foi lá, finalmente chegou o café, enfim. E aí quando veio o café, ela meio que pegou a bandeja e soltou na mesa, né. E aí a mulher, ele disse que a esposa dele ficou meio assim, queria falar algumas coisas, eu disse: "Calma". E na hora de pagar ele falou, né, pra ela, desse: "Olha, eu queria te agradecer, porque por mais que você claramente você tá passando por algum problema, mas mesmo assim você tá aqui para nos atender. Muito obrigado e não se preocupe, tudo isso vai passar na sua vida". E ela começou a chorar. Uhum. Imagine se não tivesse a o equilíbrio emocional para lidar com a situação. Ou imagine quantos naquele dia já tinham passado por ali e que não tiveram o equilíbrio de lidar com a situação. E a empresa deixou de faturar. E a sensibilidade do gestor ou do gerente que está ali naquele momento em observar que aquele funcionário não está bem. Sim, Porque nós somos seres humanos, então assim, nem todo mundo acorda num bom dia. sim. A gente acorda desejando sim ter um bom dia, mas tem momentos na nossa vida que, a depender do que a gente está passando em casa, a gente não consegue fluir, não consegue ter um bom dia. O que está faltando muito é essa sensibilidade. Ontem eu falava com uma amiga, ela tem uma loja na cidade distância, e ela dizendo: "Ivana, não sei o que está acontecendo com minha funcionária, ela é tão boa, mas de uns dias para cá", eu disse: "Olha, conversa com ela deve estar passando por algum problema em família, emocional, de saúde, que o rendimento caiu". Infelizmente, os empresários eles não olham para esse lado, né, não em sua maioria, mas porque eu tenho que também bater palma aqui para os empresários que têm tido essa visão de dar treinamentos, né, eu dou treinamento hoje nas empresas de comunicação, de relacionamento, de, perfil comportamental, porque também tem isso. Nós somos aqui em três perfis diferentes, você possa apostar. Então se eu não consigo entender que o meu funcionário ele não tem um perfil igual ao meu, então ele não vai render como eu gostaria, mas se de repente eu pegar ele e mudar de setor, ele vai se encaixar melhor. Se eu não tenho isso, a empresa tende a aí você ou demite logo o funcionário, porque não tem a paciência de treinar, de equipar, aí investe muito mais por uma reclassificação, né, numa recolocação. Ontem eu estava falando com uma pessoa do Expandir, ela falando que, né, vai precisar demitir a recepcionista, porque, assim, é uma pessoa muito boa, muito limpa, faz o que ela tudo que ela quer, mas não tem comunicação. Ela está no Tá no lugar lugar errado. errado. Perfeito, ela tá no lugar errado. Por isso que eu digo a você a importância do perfil. Eu sempre trabalhei lá em Salvador, eu trabalhei numa grande empresa e eu era do setor, eu era da secretaria.
Então eu era daquela pessoa de relacionamento, eu ia para as empresas, ia fazer reunião. E uma vez o meu chefe disse assim: "Nossa, mas você é tão bom no que você faz, eu vou te botar no financeiro". Eu disse: Ih, "Jamais". E eu não entendia de perfil, mas eu dizia assim: "Eu me ver trancada numa sala, na frente de um computador, fazendo planilha, pagamento, não sou eu". Então quando você entende de perfil, você também consegue fazer esse trabalho, a gente faz o DNA organizacional, que é você fazer o levantamento de todos os seus funcionários e mexer algumas cadeiras, e você vai ver o ho resultado hoje melhorar. nas minhas empresas o que é que eu utilizo? Eu utilizo ferramentas como o OMIE, que já teve aqui, né, no Sim, Expandcast, justamente por isso, eu não tenho aptidão financeira. Só que eu preciso, né, de uma forma, mais prática, ter o resultado ali. Eu preciso olhar e ver para onde a empresa está caminhando para tomar decisão e tudo mais. Então assim, é aquela coisa, falta de perfil. Eu tenho um irmão, se botar ele pode trancar ele num quarto com pão e água, escuro, né, com a lanterna, somente com dados financeiros, que ele vai se divertir ali. provavelmente ele é conforme. A minha filha, ela é conforme. A gente até brinca em casa que ela se tranca no quarto estudando na frente do computador, aí só desce para almoçar. Aí eu brinco, né: "Você mora aqui? Você vive aqui?". Ai, minha mãe para, porque ela é conforme, 80, então ela se diverte na frente do computador fazendo matéria, fazendo planilha. Já eu ficar na frente do computador de jeito nenhum. Aí quando o empresário tem essa visão, a empresa dele rende mais, porque você encaixa o funcionário de acordo com a aptidão dele, que não é só o currículo, né. Ivana, durante o dia a dia ali dentro das empresas existem momentos cruciais, na vida de uma empresa que precisa de tomada de decisão, e sempre são difíceis. Você podia compartilhar aqui um case onde, o coach, ele facilita isso? Facilita que você tome a decisão ou tome a decisão mais correta naquele momento. Como é que o coach ajudaria a fazer isso? Excelente pergunta. Eu trago aí um exemplo recente também, de uma empresa que me procurou, uma empresa até de fora do estado, ele estava com um projeto, ele não sabia como executar. Uma coisa simples, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele não sabia o que fazer para executar aquele objetivo. E nós viemos ali com uma ferramenta que todo mundo conhece, mas que às vezes não sabe aplicar, que é o 5W2H, onde a gente organizou o projeto dele, separando passo a passo e quem faria o quê. Então, às vezes, o empresário, ele tem um negócio ali, ele tem clareza do que ele deseja, mas ele não sabe qual é o primeiro passo. Ele, às vezes, está tão envolvido no seu negócio que ele se perde, ele não sabe até qual é o funcionário que ele vai delegar. Porque o maior desafio do empresário é ter aquela confiança de que: "Olha, fulano vai fazer do jeito que eu gostaria, não, eu vou passar para o Mário, porque ele vai organizar". E a gente faz esse levantamento analisando cada funcionário e ele aprende a delegar e a organizar o seu negócio. Então, fizemos isso com questão de 15, 20 dias, ele já trouxe o resultado e ele avançou. Eu tenho um case de sucesso lá de Belém do Pará. Ela foi minha coach no lado pessoal, né, ela era gerente de uma loja, da loja Sapatinho de Luxo, acho que aqui em Aracaju não tem. Sapatinho de luxo, o sonho dela era se tornar uma empreendedora da própria marca. Nós fizemos o coach business direcionando ela ao objetivo dela, e há cerca de 1 ano ela abriu a própria loja da marca na cidade dela, que é uma cidadezinha em Belém do Pará, que é Icoaraci, a Dilsa. E o que que aconteceu com a Dilsa? O sucesso dela foi tão grande que a rede Sapatinho de Luxo, com 28 lojas, trouxe Dilsa para treinar as 28 lojas. Hoje, além dela ser uma empresária, além dela ter a própria loja dela, depois que ela viveu o processo de coach, agora ela treina 28 lojas espalhadas pelo Brasil. Top, né? Que resultado incrível, Ivana. Com certeza. E hoje a gente já está vivendo um outro processo, porque ela quer se tornar palestrante. E aí trazer o que ela aprendeu, ela passar também para outras pessoas, se tornar uma mentora e Sim, palestrante na área. top demais. Eu imagino também que, assim, em momento de crise também é interessante. E é aquela coisa, né, o empresário ele muitas vezes passa por várias crises, né. A exemplo da pandemia que a gente teve, né, recentemente. Eh, como o coach pode ajudar líderes e equipes a se adaptarem, e aí a gente tá falando agora de resiliência, né, em tempos de incerteza, Ivan?
Nossa, você trouxe a palavra-chave, é resiliência. A primeira coisa que a gente traz é um coaching em grupo. É você reunir o seu time, é aplicar as ferramentas para que esse time desenvolva. Nós tivemos aqui um treinamento numa grande rede aqui de Aracaju, uma grande loja, que foi a Oliveira Home Decor, né? Recentemente nós passamos por vários treinamentos ali para que ela pudesse, em primeiro lugar, unir a equipe, né? Uma equipe top, ela hoje tem 16 funcionários. Nós trabalhamos o relacionamento, porque não sei se você sabe, mas o maior desafio das empresas, talvez Fábio conheça, né? Que anda aí pelas empresas, o maior desafio das empresas é comunicação. É crucial, é relacionamento. E se o seu funcionário, ele não tem um bom relacionamento um com o outro, começa a minar o negócio. Você também faz esse trabalho, Ivana, dentro das empresas, treinando não só os líderes, mas as equipes também? Sim. Até porque, eu tenho que entender que não é apenas o líder que precisa de um treinamento. O seu time, que é a sua imagem, a sua empresa, ela precisa de um treinamento. Então, às vezes, você tem um time excelente no técnico, nas habilidades, mas com problemas de comunicação. É um que não se comunica com o outro em determinado setor, fala com um e não fala com o outro, aí: "Não vou fazer isso não, porque não me cabe. Não, não vou atuar dessa forma não, porque" a gente já vive isso constantemente, né. Isso "Olha, o que é que tem eu pegar um talher aqui, tirar um copo, uma xícara e mudar de lugar? Não, mas eu não sou pago para isso". Então o treinamento que a gente traz dentro das empresas, principalmente para os funcionários, é entender que eles são a empresa, eles precisam vestir a camisa da empresa. Então a gente faz sim treinamento na área de comunicação, de desenvolvimento humano, para que o funcionário entenda a importância dele estar ali. Em contrapartida, o treinamento também com o líder em si, para ele mudar a visão em relação ao seu negócio, ampliar o seu horizonte, se desenvolver de tamanha forma que ele possa ter os melhores resultados. Então, comunicação é um desses treinamentos. A gente pega também empresas que as pessoas estão desmotivadas. É o que você trouxe muito, questão de motivação, não que o coach seja motivacional, porque a motivação, como a gente costuma dizer, ela dá e passa. Não é motivacional, mas é um despertamento, é uma virada de chave através de um treinamento para que a pessoa olhe e diga: "Poxa, eu preciso mudar essa minha relação enquanto empresário, enquanto empregado". Por quê? Porque se eu continuar com esse comportamento, onde é que eu vou estar daqui a 1 ano? Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Então a gente também faz esse trabalho de comunicação, de posicionamento de imagem, de postura, organizacional dentro da empresa, tudo levando para que o funcionário e o empresário, de uma forma geral, melhore seus resultados. E essa visão de tempos de crise que você traz, nada melhor do que a unidade, a união de um time. Eu costumo dizer que o coach não é uma equipe, é um time. Tá vendo, pessoal? Eu falei que esse episódio, vários insights aqui, que fichas caem, né? Deixa eu me aproveitar, Ivana, vou usar as frases clichês As aqui. frases clichês, né, que fichas caem. Então, Não, pergun mas é verdade, você estava falando aí e assim, por um momento eu dei uma viajada aqui, eu por percebi que você parou assim e ficou porque eu estava falando como aquilo que você estava falando é importante. Porque muitas vezes você tem uma bênção ali na sua frente e você não consegue enxergar por um momento que você está vivendo. Às vezes a empresa que você tá trabalhando, cara, é a bênção. Olha para o outro que tá desempregado, exatamente, é né. dali que você tira o seu alimento, o seu sustento. E outra coisa, a empresa que você trabalha, é como você falou, é uma oportunidade que você tem. Mas Perfeito. infelizmente a visão do funcionário muitas vezes é: a gente ouve muito isso. Eu ouvi já fiz reuniões individuais e o funcionário olhar para mim e dizer assim: "Ah, mas eu vou trabalhar para o meu chefe trocar de carro?". Não, o seu chefe vai trocar de carro, você trabalhando ou não. É, Você vai trabalhar porque quem paga o seu salário é o cliente, não é o seu chefe. perfeito. Porque é o cliente que compra lá. E se o cliente e a gente tem um treinamento sobre técnica de vendas, e o primeiro passo de um treinamento de vendas é o sorriso. Se o cliente entrar na sua loja e você não recebe bem, você não acolhe, você não sorri, você já Mas isso é o que mais tem afaste. dentro das instituições, mano, as pessoas elas estão, e até no meio empresarial às vezes acontece, é aquela história do outro, às vezes deixa de ganhar só pra ver o outro perder, né. "Ah, o meu chefe vai trocar de carro", meu amigo, pior é ele trocar de carro sem você aqui, que ele Mas vai botar é outro no justo, lugar. o negócio é dele, é Pelo amor de justo que Deus. ele
tenha as conquistas vindas do seu negócio. É. Eu estou ali para crescer também. Se eu for um bom funcionário, eu vou me desenvolver e vou galgar cada vez mais. E se tiver aptidão, vai aprender e abrir uma empresa, por que não? Agora eu vou trazer para você um outro lado. Quer polemizar? A gente vai Vamos. polemizar. Olha, Vamos lá. Yasuki, bota os efeitos sonoros aí. A brincadeira. Fala aí. O pior de tudo é ouvir do empresário que não vou treinar o meu funcionário porque ele vai aprender, Ixi. vai melhorar e vai me deixar. Tem uma frase, se eu não me engano, Dale Carnegie, que ele fala mais ou menos o seguinte. É mais ou menos o seguinte. Pior do que o funcionário que você treina e ele vai embora, é o que você não treina e fica. E fica. Mas é justamente, mas o que eu ouço muito de empresário, não quero esse negócio de curso de desenvolvimento humano, não, porque ele vai melhorar e ele vai me largar. Então, olha que visão, não sei se aqui tem esse tema, mas na Bahia tem. Tacanha, né? Uma visão pequena Sim, de não total. treinar o seu time, porque ele vai te deixar. Então, A preocupação dele nem devia estar aí. é surreal. Nem devia estar Aí aí. eu não treino, é como você falou, o pior do que treinar é não treinar e tá com o resultado negativo, tá batendo cabeça, tá chegando no final do ano aí, será que você bate pronto, hoje 28, né, daqui a pouco tá chegando no final de outubro, como estão suas metas? Seus resultados foram alcançados, né, suas metas foram alcançadas? Seus resultados estão satisfatórios? Para aqueles que pulam as 7 ondinhas lá, né, no no réveillon, né, quando você pulou, né, você conseguiu realizar? Pronto, eu tô até com treinamento, vou até aproveitar essa fala, Saulo. Dia 14 de dezembro a gente vai dar um treinamento sobre isso. Metas e objetivos. Porque a maioria das pessoas chega no início do ano, na virada do ano, pula 7 ondinhas, amarra, né, usa a cor da roupa de acordo com o que quer conquistar. Como romã, né? É romã. Eu não sei muito disso, porque eu não aplico essas coisas não. Na minha vida, não. Nem eu. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Tudo que você prometeu lá no início do ano, em janeiro, você alcançou? Os resultados, eles vieram? Ó a E responsabilidade. quanto tempo mais você vai continuar batendo cabeça, ao invés de procurar um profissional que pode ajudar a sua empresa, pode desenvolver o seu negócio, porque não é só a técnica. E você trouxe estudos, aí você trouxe números, tem estudos que comprovam que 71% das empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Então, seu funcionário pode ter o melhor currículo, se você não trabalhar o comportamental, a inteligência emocional, o desenvolvimento humano daquele funcionário, ele vai ser um funcionário problema. Não, já aconteceu comigo de ter uma pessoa lá que o currículo dela é muito bom, trabalhou em várias outras empresas, o que já é um alerta, né, bom, enfim, mas resolvemos contratar. Meu amigo, ela fez um escarcéu no time, assim, ela conseguia causar em tudo que era lugar. Então, assim, é um prejuízo muito grande. Foi demitida e ainda assim a gente sofreu algumas denúncias, claro que infundadas, então assim, tá tudo resolvido, né. Meu pai ficou meio, né, foi na empresa qual, né, é uma empresa familiar, meu pai ficou assim, eu digo: "Cara, não, espera aí, é até bom, porque a gente vai resolver algumas outras questões", né, porque ela fez uma denúncia de bombeiro, fez uma eu digo: "Pronto, se tiver errado a gente vai corrigir, a multa não é assim, deixa, vamos aproveitar". E realmente a gente conseguiu, pegamos alguns ajustes que eles propuseram a gente fazer, fizemos os ajustes, acabou sendo maravilhoso, né, mas na cabeça dela ela queria prejudicar. Você imagina uma pessoa que vive dessa forma, aí você contrata ela para dentro da sua empresa. E aí eu já vou fazer uma pergunta aqui. Ivana, tem como a gente filtrar? Tem, com certeza. Através da análise de perfil. Nós temos sim, o funcionário, como eu disse, ele pode ter o melhor currículo, mas você não sabe como é o comportamento dele. E esses funcionários que ficam pingando de empresa em empresa é porque algum problema tem. Aí Então a você vai gente lá tem com um sua teste que a mágica. gente aplica. Não chega a ser mágica, mas a gente tem um teste que a gente aplica, que você vai principalmente descobrir quais são os principais valores daquela pessoa. Então Maravilhoso. então se é uma pessoa Vamos que aplicar com o Jaciuca aqui, tá? Tô doido pra saber aqui como é que, viu? eu imagino que ele tem muito de influência, porque a camisa que ele tá vestido hoje Não, não, declara combinando, isso. vocês precisam ver. Tá aqui realçando o olhar dele. A camisa tá combinando com o meu amigo tá por fora.
E pelo trabalho que ele faz, eu chuto, porque eu não posso trazer com certeza, né? Porque eu não fiz o teste, que ele deve ter conformidade alta. Porque desde que ele chegou, ele tá ali nos detalhes, no cuidado, e, sabe, verificando tudo, a posição do microfone como deveria. Então, assim, ele Ele, deve ter conformidade alta também. ele não quer nem que eu mude Lá de em cima, lugar. né? É, pronto. Quando a gente começou, ele já disse: "Ó, você vai ficar aqui." Ele deve estar ali nervoso, porque eu tô gesticulando. Aí, o conforme perto do influente fica nervoso. Porque o influente ele fala, ele gesticula. Então, voltando, Ivan, então quer dizer que Vamos voltar, né, tem, Jacil? tem ali um teste que você faz. Tem sim. Então as pessoas elas podem te procurar, sei lá, vai fazer uma contratação, ela deve te procurar, Ivana? Você também faz esse tipo de trabalho? Faço sim, não, aliado com o time do RH, né, a gente tem Sim, a ferramenta certa para aplicar na empresa, para justamente ele fazer essa seleção mais assertiva. E: "Ai, mas eu já contratei, só que eu estou com problema lá com os meus funcionários." A gente tem o DNA organizacional, que é tá. justamente esse teste mais completo, que às vezes o funcionário está dando problema é porque ele está num setor que ele não se encaixou. Quando você Sim, faz o teste que, como eu falei aqui, o exemplo, né, não me coloque numa sala com o computador fechado. sim. Então a gente faz esse teste, a gente recoloca ali os funcionários, as funções, e a empresa começa a crescer, Sempre junto ao RH. Então quem sempre. está nos ouvindo aí é de RH, pode entrar em Sim, contato. nós temos parcerias com vários A gente coloca aqui profissionais de os RH. contatos no final, Ivana. Não vá dar spoiler ainda, viu? Ivana, segundo a ICF, 70% dos profissionais que passam por coach notam um aumento significativo de produtividade. E aí eu já vou com a pergunta. Quais são as áreas mais comuns onde você observa essa melhoria, tá? Existe algum ponto específico de performance que os empresários geralmente subestimam? Ó a pergunta aí agora. A primeira pergunta: quais são as áreas? As áreas mais comuns que, assim, vem buscar e tem um resultado mais exponencial. Então, Existe uma eu área, vou né? falar muito da minha área de atuação, né, eu atuo em Tá, várias empresas, especialmente empresas de comércio. Então aquelas empresas que estão tendo dificuldades nas vendas, tá com um time que não está engajado, empresas que fecham um mês muito abaixo do faturamento. E aí a gente dá treinamento na área de vendas, de marketing, de desenvolvimento ali, e elas conseguem performar muito mais. Então, outra área que eu já citei aqui é a questão mesmo da comunicação. Às vezes o problema da sua empresa é ter um time excelente, mas você está com uma laranjinha ali, sabe, azeda, vixe, que está sei, contaminando o time todo. conheço Então, bem, não sei então, como é. aí você, ou porque tem isso, viu, a máxima é: demore para contratar, mas demita rápido. Se começou a criar problema, você deu uma chance, 2, tá na hora Aquele, de ne convidar. Lá na Bahia a gente fala assim: "Vai ser feliz", sabe, convidar para a pessoa ser feliz em outra empresa, e tá tudo certo. aquele negócio de aviso prévio trabalhado, meu Deus do Não céu. concordo, mas tudo É, bem. nem É um eu. risco para a Não, empresa. Eu demais. considero um São risco. 30 dias ali, a pessoa ali dentro, né, Eu considero um risco. contaminando muitas vezes um time. Se não tiver um caráter muito bem, né, E um definido ali. desafio que eu encontro muito aqui no meio das empresas é que o pessoal vira meio que um pai, uma mãe. E Ai, na tem muito. verdade, nesse momento, você empresário, você empresária, você tem que ter uma certa frieza e pensar no seu negócio, porque aquele funcionário não vai pensar 2 vezes em te prejudicar. Então: "Ai, eu tenho que ser frio", não é isso, mas o quanto você tem mantido aquele funcionário e ele tem te prejudicado. O quanto aquela conduta ruim, que é como eu falei, a falta de caráter, a falta de conduta, tem prejudicado o seu negócio. E até quando você vai sustentar um funcionário problema na sua empresa. Então, demore para contratar, mas demita rápido. Ivana, até agora a gente falou muito do mundo empresarial. Empresa, empresários, equipes e tal. Muitos líderes, eles acabam negligenciando a vida pessoal. Como o coach pode ajudar empresários a encontrar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades e a sua vida pessoal? Porque assim, eu ouvia muito meu pai dizer, e aí talvez já entra numa crença, né? Primeiro as obrigações, depois as devoções, né? Porque na cabeça dele, tudo aquilo que era para divertir, era para descansar, Supérfluo, era né? supérfluo. Passava. Primeiro, meu amigo, Pronto. você faca na caveira. É como eu trouxe, né, no início da nossa entrevista,
Nossa vida ela é sistêmica. A nossa vida ela se divide em 11 pilares, então é o profissional, o pessoal, o conjugal, o financeiro, o intelectual, a saúde, o servir, então o espiritual. Então se eu não estou com a minha vida equilibrada, se alguma desses pilares aí é como a roda da vida que a gente pratica, talvez você já tenha É isso que as pessoas conhecimento. falam muito de sistêmico, né. É. A vida sistêmica. A vida sistêmica é porque ela Ela engloba flui, todo engloba os 11 pilares, então, assim, não adianta, como eu falei no início, eu tô com um problema em casa, eu tenho que resolver, porque eu não vou dizer o problema: "Fica aqui que eu vou trabalhar", porque eu vou passar o certo. dia todo pensando nisso. Então a vida sistêmica tem pessoas que dizem: "Ah, isso é uma ilusão", isso é possível sim, porque você organiza. Então eu preciso ter uma agenda muito bem organizada, porque eu preciso ter tempo de qualidade para cuidar de mim, para cuidar da minha família, para ter um momento de lazer. Porque o que é que acontece, né, vou trazer outra máxima, o ser humano passa a vida toda buscando dinheiro e perde a saúde. Depois termina sem saúde e todo o dinheiro que ele, conquistou durante toda a vida não vai trazer a saúde de volta. Quantos empresários têm visto os filhos crescerem, mas não acompanham de fato? E é triste um relato que eu vou trazer aqui, quanto mais cedo, né, quão mais cedo as crianças estão indo para o psicólogo. Nós temos um trabalho nessa área que é educar, amar e dar limites. Crianças de 5 anos indo para psicólogo. A gente com 5 anos a gente foi para psicólogo? Não, a gente estava ali na rua brincando. Mas por que, Ivana, isso está acontecendo? Com 5 Não anos eu só comia terra, pô. porque eu não cheguei a não, eu não comia terra não. Já Silk riu ali porque também comia, viu, certeza. O que que acontece? Nós estamos vivendo uma sociedade que a gente nossos filhos têm que ter tudo. Mas às vezes o que a criança está pedindo, o que a esposa está pedindo, o marido está pedindo é atenção. Então, a pessoa trabalha, 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 porque primeiro a obrigação, depois a diversão, mas a verdade é, eu preciso equilibrar a minha vida para que eu tenha tempo. Trabalho é fundamental, sim, mas eu tenha tempo numa sábado, né? Num sábado a gente sai para tomar fazer um parte de um curso, depois almoçar junto com os amigos e rir, como a gente fez no último final de semana. E foi ótimo, todo mundo falando: "Nossa, que bom". Isso vem muito do trabalho que Ah, eu faço com as mulheres. Olha, é como o Saulo falou, em 3 meses eu saí de 16 mulheres para 120. E sabe qual é a maior dor dessas mulheres? E mulheres empresárias, empreendedoras. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu saí para tomar um café. nossa, Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei uma tarde dando risada, jogando conversa fora. Que a nossa sociedade está imediatista, todo mundo tem que trabalhar, é a geração fast food. Então, tem. Na verdade, eu preciso parar, eu preciso respirar. Por que que aumentou tanto o número de doenças voltadas ao estresse, à ansiedade, à fadiga, ao desgaste? O burnout aí, porque as pessoas estão trabalhando demais, esquecendo de viver. "Ah, você está dizendo que eu não tenho que trabalhar?" Não, tem, eu também trabalho, o Saulo também trabalha, mas tem que encontrar Dale Carnegie também tem uma frase pra isso, que diz tem, assim, nós usamos os é, livros da Dale sim, Carnegie. sim, que diz assim, descansar antes de se cansar. Que Exatamente. maravilha, é difícil, mas olha que maravilhoso. Um dia desse eu estava, numa correria, aquele estresse e ia emendar um outro projeto. Eu tirei uma tarde, eu digo: "Espera aí, princípio Dale Carnegie, descansando, descansando, vou tirar uma tarde aqui, vou bater". Eu chamei uns amigos para tomar café, conversar, foi muito produtivo, né, e no outro dia eu estava mais E ali leve você para tem ir. insights, né, você É chamou os amigos para demais, tomar café. demais, E a nossa cidade, eu digo nossa, porque eu já disse que eu demais. sou uma baiapana, né, tô mais pra sergipana do que pra baiana, já 3 anos aqui. Nossa cidade é linda ali, você chegar ali no na orla de Atalaia, ali sair andando, tomar aquele fresco, né, ir pra lá pra orlinha do pôr do sol, então, por que não tirar uma tarde, sair, oxigenar e ter um Tenho momento. acompanhado seus stories, viu, tenho acompanhado. Então, final de Isso semana mesmo. tem mais aí, viu. E isso é que é bacana, Ivana, que isso que me encanta aí no seu trabalho, inclusive, você vive o sermão. E todo profissional, é aquela história, né, como é que você vai ter um cabeleireiro com cabelo desarrumado? Como é e o Exatamente. coach, né, você, eh, isso me deixa muito, eh, confortável, né, e saber que você vive o seu sermão.
você vive essa vida sistêmica. Eu acompanho um pouco de perto e sei. E olha E, que eu não posto tudo, viu? é, e Porque não é agra- tudo que a gente posta. mas a gente conversa muito e eu agradeço muito, Ivana, você me deixar, né, acompanhar esse processo. Porque eu aprendo demais. Você sabe qual é a pergunta que eu mais recebo no meu direct? Como é que você consegue? É Porque mesmo, eu Ivana. sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou empresária, porque eu tenho a minha empresa, eu sou coach. E assim, agora eu tô me lembrando, às vezes a gente tá conversando no WhatsApp, alguma coisa, um problema, alguma coisa que ocorreu, aí ela resolve e depois diz assim, ó, espera aí que agora eu vou ficar com meu filho, vou ficar com meu esposo. Cara, e isso é incrível. Eu aprendi isso com você um dia desse, alguém queria fazer uma reunião comigo. Não, esse é o tempo de eu ficar com meu filho. Eu aprendi com você. É Porque se sobre não isso. fosse antes, meu amigo, jogava tudo pra cima e faca na caveira. É sobre isso. Lá em casa a gente tem uma regra assim, né? Por exemplo, dia de domingo. Não me peça para ver relatório, para abrir computador, para mandar e-mail, para ficar no celular, a gente não fica. Lá em casa, o domingo é estar em comunhão em família. Ó a dica, anota. Não. Canso de receber mensagem, tem pessoas, só se eu for alguém muito próximo, eu tô com algum projeto para segunda-feira, mas o domingo não adianta. Você pode me mandar trocentas mensagens, eu E não vou tá abrir. certo. Porque se eu prego isso, como é que eu não vou viver isso? Aí, como é que a sua vida profissional, sua empresa, ela não se sustenta por conta de um dia? Mas tem pessoas que pensam assim, que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, e aí vai deixando a família de lado, vai deixando a saúde de lado, vai deixando o lazer. Mas E, aí e ele aí, deixa. recentemente, só para te dizer, aí a pessoa me perguntou, né? Não, um caso mais interessante ainda. Palestrei nos últimos finais de semana aí para primeiro congresso de mesa posta, né? E é uma coisa que eu amo, preparar a mesa na minha casa. E aí eu cheguei, dias antes eu cheguei de um evento com uma dessas meninas da mesa, e ela chegou no meu direct e me mandou um Instagram de alguém que faz comida congelada. Mandou para mim. Aí eu olhei assim, né, disse: "Dani, você tá mandando isso para mim por quê? É para eu conhecer essa pessoa, porque é empreendedora, para convidar para os meus eventos, né, porque eu trabalho com mulheres?" Ela fez: "Não, amiga, é porque eu vejo que a sua rotina é tão intensa que eu acho que você precisa". E aí eu disse a ela: "Deixa eu te falar, amiga, uma coisa, eu não abro mão de fazer a alimentação da minha casa. Eu não abro mão. Eu não tenho cozinheiro, eu tenho uma faxineira, mas assim, cozinha, eu não abro mão, porque servir a mesa é um ato de amor. Você preparar uma refeição e olha que minha filha já tá com 22, o meu com 14, mas aquele momento ali, sabe, da gente se reunir na mesa, de eu fazer o Isso é top. almoço, fazer juntos até, às vezes tô lá corrida, aí um vem, descasca uma batata, meu marido vem e bate um alho ali, porque a gente gosta e é um momento de amor em família, então assim, eu não abro mão. Aí eu recebo: "Como é que você consegue?" É vida sistêmica, é organizar. Há tempo para tudo. É, tem muitos empresários que eles pensam ser empresários, mas são empresidiários, né? Eu Ele presa, né, tá preso no seu preso negócio. na própria empresa, né? Ele não pode sair, ele não pode passar um final de semana fora, não pode deixar um dia sem atender uma E o ligação. real sucesso do empresário está quando ele passa uma semana fora e a empresa funciona sem ele. Sempre funciona, na verdade, né, Ivan? Vamos Às vezes combinar? não, por conta do vício que o próprio empresário deu aos funcionários. Deixa tudo amarrado lá. Eu tenho um amigo que ele tá para viajar, ele disse: "Eu não sei como eu vou viajar, porque eu sei que se eu viajar a empresa vai parar". Ó, E o problema está em quem? Não está no é funcionário, não. porque a empresa é reflexo dele. Então, se ele não consegue se ausentar por 2 dias, porque a empresa só funciona se ele estiver perto, ele está com um sério problema. Ivana, para os empresários que ainda não experimentaram o coach, quais seriam as suas principais dicas sobre como começar e o que esperar do processo? Ó, Como começar o processo é entrar em contato comigo, o número vai estar aqui ó, fala aí o disponível. número. Meu número de contato é o 981607337 ou o meu Instagram, eu sou Ivana Miranda. E marcar uma sessão de alinhamento, porque nessa sessão o que é que acontece? Eu ouço o empresário, eu ouço a dor dele, e ali já de cara, no primeiro encontro, eu consigo já trazer um diagnóstico do negócio dele, o que é que ele precisa fazer para melhorar. Show de bola, show de bola. Quais conselhos, Ivana, você daria para quem quer ter sucesso? Para os Prim empresários que estão nos assistindo. Primeiro lugar, olhar para si, sabe, o porquê você quer ter sucesso. E por que você está fazendo essa pergunta, Ivana? Porque às vezes as feridas que você carrega da sua infância te fazem ter sucesso pelos motivos errados.
Quando eu comecei a ter sucesso, os meus motivos era para mostrar para o mundo que eu era capaz, para mostrar para o mundo que aquela menina abandonada na infância ia ter sucesso. E eu mostrei, mas pelos motivos errados. E aí, me permita, eu tive que fazer o caminho de volta, perdoar pai e mãe, para liberar aquela amarra que tinha no meu coração. Aí sim, eu comecei a crescer. Então, a primeira coisa que você que deseja ter sucesso é olhar para si. Olha para a sua vida, para a sua história, para o seu passado. Qual é a marca que você ainda carrega? Porque não tem jeito. Se a nossa vida está disfuncional, a gente precisa olhar para trás e buscar lá atrás a raiz de tudo. Segundo passo, fazer um planejamento mínimo do seu negócio. Não sei por onde começar. Existe formas de você começar assim para começar de fato a organizar o seu negócio e a crescer. Mas a primeira coisa, amigo, falando sobre inteligência emocional, falando sobre o que eu faço e ser especialista em desenvolvimento humano é olhar para si. Por quê? Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow aqui, né? A pirâmide, ela diz que a minha base é o meu ser. Hoje, a maioria das pessoas elas querem ter para mostrar e fazer para ser aceito. O dia que você É, entende que você precisa ser quem você é na sua essência. A gente nem fez aqui uma apresentação inicial. Eu, antes de conhecer todo esse processo, eu me apresentava como? A Ivana, administradora de empresas, a Ivana, especialista em marketing, a Ivana empreteca, a Ivana empresária. Só que quando eu entendi que o que vale é a minha essência, porque eu digo a você, tudo isso passa, mas o que é que resta? Você deve conhecer pessoas que quando se apresentam assim: "Ah, eu sou advogada, eu sou médica". Não, isso é o que você faz. Mas quem é você na sua essência? E a maioria das pessoas na nossa sociedade vivem como? Fazendo, fazendo, fazendo para ser aceita, ou tendo para provar que deu certo, que fez sucesso. E na verdade, a maioria dessas pessoas tem uma ferida, tem uma dor muito grande que ela carrega, que precisa ser curada. Eu sempre falo nos meus atendimentos, uma ferida ela precisa ser exposta para ser limpa, para poder ser cicatrizada. E aí você pode até olhar para aquela ferida ali, mas ela já vai se tornar uma cicatriz. Porque o nosso passado a gente não apaga, mas a gente olha para ele e pensa assim: "Poxa, apesar de tudo isso, olha quem eu me tornei". eu estava falando hoje com um amigo meu sobre uma situação, né, e que aconteceu lá no passado, e o que foi muito doloroso o processo. E aí eu falando sobre isso com ele, eu falo isso com muita alegria hoje, por conta de, assim, eu precisei passar pelo processo para poder ser quem eu sou hoje. Então no fundo, no fundo, no fundo, apesar de ser desconfortável, não foi ruim. O balanço, né, eu aprendi, eu melhorei, eu ajustei, e hoje sou quem eu sou. Mas o Então as quanto você pessoas carrega ficam. essa dor, se zero, tá tudo maravilhoso. Como é que eu sei, Ivana, que eu não tenho mais dor? Quando você fala e não dói mais, né. Como é que eu sei que eu tô Sim, curado? Então você traz isso, você já me contou sim, um pouco da sua história. sim, Hoje você traz sem dor, mas sim. tem pessoas que até Ma hoje, ma quando ma falam do mas seu passado não foi sempre assim, não, não foi sempre assim, foi sempre assim. eu sei. Então assim, Hoje eu sou grato, não à pessoa que me colocou nessa situação, óbvio, isso eu jamais vou ser, né, é aquela história, né, eu nunca serei, nunca vou esquecer quem me colocou na situação, quem me viu e nunca me deu a mão, e quem me ajudou a sair, jamais vou esquecer. Mas eu não tenho mais dor sobre o que aconteceu, porque acabou. Quando você vai olhar o resultado, caramba, como foi, assim, importante pra minha vida aquele processo. Foi exatamente. doloroso, mas é a história da ferida, né. Tá lá a cicatriz, mas eu olho pra ela com orgulho. Digo: "Opa, ó, isso aqui eu passei, isso aqui eu posso comprovar". E como é que você descobre que realmente você mudou de fase? Quando você lembra do seu passado sem dor. Sim, Eu palestro muito em empresas, em eventos, e sempre que eu conto um pouquinho da minha história, as pessoas no final dizem assim: "Nossa, mas você fala isso com tanta leveza". E gente, porque é passado. já Eu foi. conto a minha história hoje para que pessoas que estejam ali, principalmente mulheres, olhem para minha história e dizem: "Poxa, então não é o fim". É, Então eu também consigo olha o que ela passou, é muito parecido com o que eu passei. Eu tem 6 meses que eu palestrei em instância para 150 mulheres empresárias, empreendedoras. E ao final, Saulo, eu não conseguia almoçar. Eu palestrei de manhã, era o intervalo para o almoço. Tantas mulheres que me procuraram dizem assim: "Nossa, Ivana, você contou a sua história, parecia que você estava falando de mim".
Então, por que eu conto a minha história hoje? E eu sempre conto abertamente. E aviso a pai e mãe, ó, tô falando, perdoei, né? Existe uma relação muito boa entre meus pais e eu, mas por que eu sempre conto? Porque talvez aquela mulher que tá ali sentada, tá pensando em desistir, tá achando que é o fundo do poço, que não tem mais jeito. Saulo, eu já fiz eventos de mulheres, que no final a mulher chegou para mim. Quem já teve nesse evento vai se lembrar do que eu tô contando aqui. E ela disse assim, Ivana, ela falou para todo mundo ali. No final, todo mundo foi se confraternizar e ela pegou o microfone. Eu quero dizer a vocês que eu cheguei aqui com uma última alternativa, porque eu estava pensando em tirar minha vida. Nossa. Então, isso para mim não é motivo de orgulho, mas eu dizer assim, nossa, o que eu vivi no passado hoje é um propósito de vida que eu levo para outras mulheres para dizer assim, olha, mulher, você não está sozinha. O que você passou, talvez não seja a mesma dor que eu, mas você não está sozinha. E o que era aquele evento, Saulo? Era um café de mulheres. Era um momento ali delas se conectarem, delas conversarem. Sim. Então, quantas pessoas hoje passam por situações e não têm um ombro amigo, não tem alguém para dividir as dores, para conversar? Empresários, o que é o Expandir, gente? Sim, É um total. grupo de empresários que se reúne semanalmente e a gente troca o que ali? Troca experiências, fazemos negócios, conexões. Quantos negócios eu já fechei dentro do Expandir? Então é um momento ali da gente estar reunido e às vezes ali no café eu converso com um amigo e passo uma situação para ele diz: "Olha, Ivana, faça assim". Sim. Então essa conexão, esse momento de network, seja no café de mulheres que eu faço, seja dentro do Expandir, né, que não choca, nós estamos juntos, inclusive as minhas Ah, meninas estão indo para o sim, Expandir, né, sim, né. nós temos novos projetos surgindo aí. Ivana, network é network, Maravilhoso. e não realmente, quanto mais network melhor, não Com choca, e serão certeza. muito bem-vindas aqui, e que o pessoal, que as meninas do Expandir também vá lá Vão, elas conhecer, participam. né, tem várias lá e é top. Ivana, conteúdo a gente tem pra uma semana de podcast, né, e com certeza virão outros, não tenho dúvida. É uma conversa leve, é divertido. Você que tá aí e tá acompanhando até agora, queria agradecer a você. Se você já não se inscreveu, se inscreva, ative a notificação para receber. Ali toda quarta-feira sai um novo episódio do Expandcast, assim como esse foi com Ivana. Próxima semana tem mais e com certeza são assuntos muito pertinentes ao mundo empresarial. Então, pessoal, fica aqui. Antes disso, já ia esquecendo, Ivana, mensagem final aos empreendedores que estão nos assistindo. Eu sei que você já deixou ali, né? Você deixou um conselho. Agora uma mensagem para a gente finalizar esse episódio de hoje. Nossa, eu vou falar o que eu sempre falo. Talvez você empresário, empreendedor, olhe para outros empresários e pense assim: "Nossa, olha onde ele já chegou, e eu ainda estou aqui no comecinho". E aí, quem me acompanha sabe que essa palavra me acompanha. Toda grande árvore, um dia ela foi semente. A árvore maior que você encontrar aqui em Aracaju ou em qualquer lugar do Brasil que você esteja assistindo esse podcast, um dia ela foi um grãozinho. Então eu não sei qual é a fase que você está vivendo na sua vida, mas entenda que você tende a crescer e a florescer e a dar muitos frutos, mas não pule o processo. A pequena semente ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, precisa ser retirada as ervas daninhas que surgem no meio do caminho, precisa ser adubada para que ela cresça e floresça. Então, viva o processo para ter sucesso. Nossa! Essa veio na alma. Ivana, muito obrigado por esse episódio de hoje. Como eu falei, muitos virão. Obrigado pela sua parceria, por você ser tão parceira do Expandir e do Saulo aqui, que você me ajuda muito aí nesse processo, que eu só tô começando. Esse processo aí de melhoramento eu só tô começando, Ivana. Mas vou chegar lá, viu? Hoje eu sou uma semente, amanhã serei uma árvore. Eu e Fábio Jaciuk, da Jaciuk Filmes, que tá aqui, meu amigo, combinando, rapaz. Tá uma gracinha. É quase uma árvore, né? Tá quase uma árvore aqui. Pessoal, muito obrigado. Fica aqui, finaliza esse episódio de hoje. Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigada.